Você deita na cama, fecha os olhos, mas sua mente parece não entender que é hora de parar. Você sente que está exausto, mas ainda assim não consegue dormir. Ou talvez você até adormeça rápido, mas acorda no meio da madrugada e ali começa uma luta silenciosa contra o relógio, contra os pensamentos, contra o próprio corpo. Já aconteceu de acordar antes do despertador, com o coração acelerado, como se estivesse atrasado para um dia que nem começou? Ou então, mesmo dormindo 7, 8 horas, você ainda levanta como se tivesse carregado o mundo inteiro nos ombros durante a noite? Você precisa de café para começar o dia. E talvez de outro para conseguir terminá-lo. Se você respondeu sim para alguma, ou quem sabe até mais, de uma dessas situações, eu tenho uma notícia para você. Esses são todos sinais clássicos de que você não está dormindo o suficiente. Se você ficar até o final, vai descobrir por que dormir bem vai muito além de fechar os olhos. Vou te guiar pela ciência por trás do sono e da mente. E como bônus, no final, vou te ensinar uma técnica simples e profunda que curou a minha insônia, inspirada em Joe Dispenza. Uma meditação que pode transformar o seu sono e, silenciosamente, a sua vida. Então já curta o vídeo e fique confortável, porque nós precisamos falar de algumas coisas. Vamos lá? Mas por que, mesmo com tanta informação, estamos cada vez mais desconectados do sono? Esse lugar sagrado onde o corpo se cura e a alma silencia, não pense que está sozinho nessa, pois em um estudo de 2020, 65% dos brasileiros relataram sono ruim. Eu também passei por isso. Foram muitas noites de olhos abertos no escuro, questionando se algo estava errado comigo. E muitos dias começando com uma pergunta que me consumia por dentro. Por que, mesmo dormindo, eu continuo tão cansado? Foi assim que eu comecei a buscar respostas e descobri que o sono não é apenas um descanso do corpo. É uma ponte entre a mente e o coração, entre o que somos hoje e o que podemos nos tornar. Será que é possível dormir bem, de verdade? Sim, é possível e vou te mostrar. Dormir bem não é apenas deitar e esperar que o corpo apague. É uma dança silenciosa entre a mente e o sistema nervoso. Uma orquestra de hormônios, memórias, emoções e frequências. E o que poucos percebem é que a qualidade do sono começa muito antes do travesseiro. Ela começa na forma como você vive o seu dia, no excesso de estímulos que você carrega até a noite, na ansiedade crônica que se tornou invisível, porque todo mundo parece viver assim, na tensão acumulada que o corpo não consegue mais processar. Joe Dispenza ensina que nossa biologia responde ao nosso estado emocional, que o corpo se acostuma com químicos como adrenalina, cortisol e tensão e se vicia nesse estado, mesmo quando estamos exaustos. Ou seja, mesmo querendo dormir, o corpo pode estar condicionado a continuar em estado de alerta. Você tenta relaxar, mas por dentro ainda está travado na frequência do medo, da cobrança, da autoproteção. E aí está um ponto fundamental. Você não dorme apenas com o corpo, você dorme com a mente. E a mente, se não for conduzida, continua presa no piloto automático, repassando o passado, imaginando catástrofes no futuro ou se debatendo em um vazio existencial que nunca encontra repouso. E quanto mais você tenta forçar o sono, mais ele se afasta. É por isso que o caminho para dormir bem começa em reeducar o seu estado interno. A ciência mostra que, à medida que escurece, o corpo deveria entrar em estados naturais de preparação para o sono, produção de melatonina, diminuição da temperatura corporal, ativação do sistema parasimpático. Mas esse sistema só é ativado quando você se sente seguro. E como sentir segurança em um mundo onde o corpo está viciado em urgência? Aqui entra o papel do ritual, da intenção, da coerência entre mente e coração. Dispenza nos lembra, o campo quântico responde ao estado emocional que você emite, e o sono é o momento onde você mais pode curar, regenerar, ressignificar, se estiver sintonizado com essa energia.
Então, não se trata apenas de desligar o celular, mas de reconectar-se com o silêncio interno, criar um ritual sagrado, não apenas técnico, mas espiritual, que diga ao corpo: está tudo bem agora, podemos descansar. Insônia não é apenas a ausência do sono. Ela é a presença de um conflito interno que o corpo não sabe como resolver. Você pode estar deitado, mas por dentro ainda está em modo de sobrevivência. A mente não desliga porque acredita que ainda há algo a resolver, a vigiar, a controlar. E o corpo, condicionado por anos de estresse, não sabe mais o que é repouso verdadeiro. Não é à toa que 65% dos brasileiros, segundo dados de 2020, relatam sono de má qualidade. Não dormir bem deixou de ser exceção, virou norma. Vivemos uma epidemia invisível, uma sociedade que glorifica o fazer sem pausa, o acordar cedo e dormir tarde, como se descanso fosse fraqueza. Mas isso tem um preço, e ele começa silencioso. Falta de foco, irritabilidade, dores de cabeça, dependência de cafeína para começar o dia e de distrações para esquecer do cansaço. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais mais profundos, problemas de memória, flutuações hormonais, dificuldade de regular emoções, ganho de peso, pressão alta. A privação do sono está ligada ao aumento dos riscos de depressão, diabetes e até doenças cardiovasculares. E mesmo quem consegue dormir por 7 ou 8 horas, muitas vezes acorda mais cansado do que foi dormir. Por quê? Porque o que cura não é a duração do sono, é a qualidade dos ciclos que seu corpo percorre enquanto você dorme. Durante o sono, o corpo entra em um estado sutil, mas incrivelmente sofisticado de cura. Há dois tipos principais de sono: o sono REM e o não REM. Ambos são essenciais. Enquanto o sono não REM consolida memórias factuais, como datas, fórmulas, nomes, o sono REM organiza emoções, aprendizados, experiências. É no sono REM que processamos nossas angústias mais profundas. É quando o cérebro desfragmenta o caos do dia e organiza o que realmente importa. Mas há algo ainda mais sutil. Durante a noite, o cérebro literalmente se limpa. Um sistema chamado linfático remove toxinas e resíduos acumulados ao longo do dia, como se um rio silencioso lavasse cada pensamento não digerido, cada sobrecarga emocional. Sem essa limpeza, o cérebro amanhece sobrecarregado. E ao longo dos dias, semanas, meses, esse acúmulo vira ansiedade, esquecimento, confusão mental. Nosso corpo opera dentro de um relógio invisível, o ritmo circadiano. Esse ciclo de 24 horas regula nossa temperatura, liberação hormonal, apetite, foco e, claro, o sono. Mas esse relógio biológico não funciona sozinho. Ele precisa de pistas. A principal delas é a luz. Ao nascer do sol, a luz natural ativa regiões do cérebro que estimulam o cortisol, hormônio do despertar. À noite, com a diminuição da luz, a melatonina começa a ser liberada, o hormônio do sono. Mas no mundo moderno, a noite nunca chega. Luzes artificiais, telas, estímulos constantes, tudo isso confunde o cérebro. Ele não sabe mais a hora de parar. E então, quando finalmente nos deitamos, o corpo está biologicamente acordado, mesmo que emocionalmente exausto. E aí vem o conflito. Você quer dormir, mas seu sistema ainda está em estado de vigília. Vivemos em um mundo onde o ruído não é apenas sonoro, é mental, emocional, sensorial. Cada notificação, cada tela,
cada estímulo digital ativa pequenas doses de dopamina que nos mantém num estado de expectativa constante. É como se o cérebro estivesse sempre esperando o próximo aviso, o próximo perigo, o próximo prazer imediato. E quando chega a noite, não é apenas o corpo que está cansado. É o sistema nervoso inteiro, saturado. Joe Dispenza nos ensina que o corpo é a mente. Ou seja, os pensamentos que cultivamos ao longo do dia se transformam em química, e essa química molda o nosso estado de ser. Se passamos o dia em estado de alerta, cobrança, comparação, é esse mesmo estado que levamos para a cama. A insônia, muitas vezes, é o corpo tentando processar o que não foi digerido enquanto estávamos acordados. Por isso, dormir exige mais do que silêncio externo. Exige um desligamento interno, um reencontro com o estado de paz que esquecemos como acessar. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos forçar o sono, mais ele escapa. O sono profundo não obedece ao controle. Ele se convida quando nos tornamos receptivos, quando soltamos. E soltar, hoje em dia, é um ato revolucionário. Rendição. Essa é a palavra. Dormir bem é aceitar que há algo maior dentro de nós que sabe o que fazer. É confiar que enquanto dormimos, o corpo se cura, a mente se reorganiza e a alma encontra no vazio do sono um espaço para respirar. Não se trata apenas de técnicas, embora elas sejam importantes, mas de uma nova relação com o descanso. De reconhecer que o sono não é perda de tempo, mas um mergulho profundo na inteligência do corpo. De criar um espaço onde a mente não precise mais lutar, onde o coração possa descansar em segurança, onde o corpo, enfim, possa lembrar como é se sentir inteiro, mesmo no escuro. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para um novo tipo de sono. Um sono que não é apenas físico, mas energético, quântico, emocionalmente curativo. Joe Dispenza fala sobre ensinar o corpo a sentir antes do fato, ou seja, criar internamente a sensação de paz, de segurança e de regeneração, antes mesmo de fecharmos os olhos. E é exatamente isso que essa meditação vai te ajudar a fazer. Não espere um resultado imediato. O corpo precisa de repetição para aprender novos caminhos. Mas, se você praticar esse exercício todas as noites, com entrega e presença, algo profundo vai começar a mudar. Você não apenas vai dormir melhor, você vai acordar diferente, mais inteiro, mais calmo, mais conectado com a sua verdadeira frequência. Então encontre uma posição confortável, deixe o corpo repousar e permita-se ser guiado por alguns minutos. Esse é o seu momento. Feche os olhos, gentilmente. Respire fundo pelo nariz, segure por 2 segundos e solte, lentamente, pela boca. Mais uma vez. Inspire profundo, segure e solte. Sinta o corpo começando a desacelerar. Como se cada expiração fosse um convite ao alívio, como se o ar que sai levasse embora o peso do dia. Agora, leve sua atenção para o centro do seu peito. Ali onde você sente o calor de um abraço, a lembrança de um momento de paz. Respire por esse ponto, como se existisse uma luz suave pulsando dentro do seu coração. Cada respiração alimenta essa luz. Imagine essa luz se espalhando para os ombros, braços, coluna, quadris, pernas,
como um rio calmo que percorre o seu corpo inteiro, limpando, soltando, relaxando. Agora, diga internamente, com leveza, como um sussurro: meu corpo está seguro. Minha mente pode descansar. Eu me permito desligar e me renovar. O sono é meu aliado. Ele me cura. Eu estou em paz. Fique com essas palavras por alguns segundos. Sinta a vibração que elas geram no seu corpo, como se cada célula estivesse ouvindo, entendendo, respondendo. Agora, visualize um lugar onde você se sente profundamente em paz. Talvez um campo, uma praia, uma cabana em meio à floresta. Sinta a temperatura desse lugar, o cheiro do ar, o som ao redor. Permita-se estar ali por um instante, completamente entregue. Se pensamentos surgirem, tudo bem. Acolha-os e volte para o seu lugar de paz. Sinta seu corpo ficando mais pesado, como se a gravidade estivesse suavemente te acolhendo. Sem esforço, sem pressa, apenas descendo. Você está indo para dentro, para um espaço onde não precisa mais fazer nada, apenas ser. E, se neste momento o sono vier, permita que ele te leve, sem controle, sem medo. Apenas confie, porque o seu corpo sabe, a sua mente sabe, e o seu coração já está em casa. Você não precisa entender tudo agora, só precisa permitir que o sono faça por você, o que nenhuma preocupação é capaz de fazer. Boa noite, durma em paz e desperte novo.